Olá, começa aqui o Religare Conhecimento e Religião. Porque os discursos religiosos costumam ser refúgio e bandeira para as ações violentas de grupos terroristas. No programa de hoje vamos falar sobre os desafios da associação entre terrorismo e religião. Eu recebo a professora Patrícia Simone do Prado, que é mestre em Ciências da Religião e doutoranda em Relações Internacionais pela PUC-Minas. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Flávio. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é www.tvhorizonte.com.br e pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das entrevistas. Nós estamos também nas redes sociais, procure por Religare Conhecimento e Religião. Patrícia, esse tema da associação entre terrorismo e religião é bastante complexo. O que a gente deve levar em consideração para discutir essa temática? Então, é um fenômeno complexo que já está aí ao longo dos anos, não é algo novo, perpassa por todas as tradições religiosas, se nós formos tratar terrorismo e religião, mas existem alguns elementos que poderiam demarcar isso de uma forma que desvinculasse, não colocasse a religião como aquela condutora do terrorismo, vamos assim dizer. E um deles é que o terrorismo, a característica principal dele é o uso do discurso político nas suas ações, o uso do terror para fins políticos. Então, a característica essencial do terrorismo é o uso do terror para fins políticos. Sim. E aí, nesse sentido, a religião pode entrar como um dos discursos que vai fomentar essas ações. A gente vê um pouco dessa relação que você fala, né, usar o terror para fins políticos, que torna o debate impossível. Né? Como dialogar com aqueles que enfim, funcionam a partir dessa lógica do terror? Eu acho que um dos maiores desafios é compreender até que ponto determinadas ações podem ser classificadas como terror a partir da visão do que aplica. Porque você vai ter grupos que vão utilizar de algumas manobras, algumas estratégias, e para aquele grupo aquilo não é terror. É uma ação legítima que está vindo de encontro às demandas daquele grupo que, de alguma forma, o Estado, a sociedade internacional não conseguiu responder. Então, a arma que ele tem, muitas vezes é o próprio corpo que se explode, ou é uma ação de um cunho não tão radical, vamos assim dizer, do próprio corpo, mas de matar outra pessoa. Enfim, o que é o terror e para quem é o terror? Porque para o que aplica, não necessariamente ele vê como um terror, mas para o que recebe a ação é um terror. E aí um dos desafios que hoje a sociedade internacional tem é classificar o que seja terrorismo. Então, a própria ONU, ela não tem um conceito que seja de forma universal aplicável para todos. E a prova disso é que alguns grupos hoje, para algumas nações, são tidos como terroristas, para outros são tidos como resistência. Então, depende de quem diz o que é o terror e de onde diz. E a gente vê essa questão também do centro e da periferia. Os países mais periféricos, talvez por saírem de processos de descolonização, de outras formas de vivenciarem problemas econômicos, políticos, percebem esse tipo de ação mais como uma resistência. Sim. Do que como um próprio terror. Você toca em dois pontos, eu acho importante para a gente conversar aqui. Um deles é essa relação entre esses grupos terroristas e a resistência. E o outro é associar isso, o terrorismo, e o que está acontecendo, o que temos assistido e acompanhado, com essa lógica da colonização. Né? Como que isso responde, né, a esse modelo de dominação no passado e no presente, né, da colonização. Como é que você poderia assim, aprofundar um pouco mais essa temática? Nós percebemos que a descolonização ela é um processo que nós podemos colocar ainda como jovem, recente. Né? A descolonização, né? Porque o grande problema é a colonização. Né? Sim. Então, nesse processo, algumas nações ainda estão se reestruturando no sentido de própria organização política e social. E aí vem os desafios de como reorganizar, uma vez que ela sai de um processo onde ela estava subjugada
a outras nações. E, nesse processo, grupos tentam, de alguma forma, também colocar ali as suas prerrogativas, os seus anseios e desejos. E aí há esse embate. No Oriente Médio, especificamente, nós temos processos, e eu vou pegar o exemplo da Síria, que é um dos exemplos mais clássicos que nós estamos tendo aí de conflitos armados e de um lugar onde tem surgido muitos grupos insurgentes e grupos terroristas também. É uma sociedade relativamente nova no sentido da descolonização e que vem num processo aí de um governo que é visto por alguns como não democrático. E aí nós temos um outro problema também, é tentar aplicar o conceito de democracia, uma democracia ocidental, para todas as comunidades, para a comunidade mundial, né? E a lógica de percepção, de grupo, de engajamento, de estrutura social de determinadas sociedades é distinta. Então, você tentar aplicar um modelo de democracia para essas é complicado. Então, talvez a saída seria essas próprias sociedades se organizarem sem interferência das potências, das grandes potências, porque a visão das grandes potências hoje é uma democracia ocidental e que muitas vezes não vai ser possível ser aplicada. Um outro exemplo é o Iêmen, que você ainda tem muitos grupos que trabalham ainda com a ideia de tribos, de clãs. Então, como que você vai aplicar uma ideia de democracia numa ideia de Estado laico, moderno, para ainda sociedades que têm uma outra percepção de mundo? Sim, quando a gente está falando de terrorismo, a associação com grupos radicais que chamam para si uma identidade islâmica, né? No presente, a gente não pode deixar de considerar outros movimentos também em seu tempo chamado de terroristas. Né? Uhum. Mas o que difere o terrorismo atual do terrorismo no passado, em outros países da Europa, em outros países do Oriente Médio, que nós vamos encontrar outros grupos religiosos também associados a ações ditas, então, terroristas. Uhum. Se nós formos partir do pressuposto dessa chave de análise, que terrorismo é o uso do terror para fins políticos, então nós podemos mapear, não só dentro de grupos que utilizam do discurso religioso islâmico, ações também desse tipo. E que muitas vezes podem ter diretamente o uso do discurso religioso ou não. Nós temos, por exemplo, grupos cristãos que não vão usar o discurso da religião cristã, mas vestem a camisa do cristianismo e aplicam em suas ações o terror para fins políticos. Então, o que eu percebo na questão do Islã, dessa diferenciação, é justamente esse uso do discurso religioso para fins políticos. E aí nós não podemos esquecer que religião e política no Islã não se separe. Talvez seja esse o maior ponto de destaque aí. Sim. E que faria diferença entre os outros grupos. A religião, quando chamada a cumprir esse papel de mobilizadora, né, das insatisfações, dos anseios e até de causas violentas, né, ou de ação violenta, né, como você já colocou aqui, para fins políticos, né, elas, enfim, como podem ser vistas, né? As religiões têm algo de especial, né, que favoreça essa mobilização, essa aglutinação de pessoas, esse alimentar ideais? O que eu percebo na religião é que ela tem a pretensão de trazer respostas para este tempo e para o porvir. Então, diante da modernidade, diante da crise de sentido, a religião ressurge nesse cenário como aquela que tem respostas para os problemas que hoje nós enfrentamos. Então, e isso vai ser um elemento que vai ser utilizado por grupos radicais. Porque se você vive numa situação social, onde o seu governo, o seu Estado não consegue responder aos anseios básicos da vida, ora, eu preciso de uma outra resposta. E quem pode me dar? A religião. E se não for para essa vida, pode ser para a vida do porvir, mas de uma certa forma, a religião ela vai me dar um alento nesse momento, e é o que eu preciso. Então, eu percebo a religião como esse fundamento ainda
que, de certa forma, nós percebemos na modernidade como diluída em várias práticas, em vários hibridismos. Nós não podemos falar, eu acredito que nunca podíamos falar, e agora mais ainda, de uma religião pura. Sim. Mas nós temos os hibridismos e aí eles vão se misturando às demandas também da própria vida, da própria sociedade. As religiões, elas acolhem discursos pacíficos, mas acolhem também discursos belicosos. Se a gente for fazer uma análise até mesmo de textos religiosos, nós vamos encontrar esses dois movimentos. Então, a religião não é puramente um discurso pacífico, como não é puramente um discurso belicoso, né? Afinal de contas, a religião serve para qualquer coisa? O Leandro Carnal falou isso numa das suas palestras, e eu coloco a questão aqui para você. Eu costumo dizer que a religião, realmente ela serve para tudo. Ela serve para a paz ou para a guerra, ela serve para mobilizar ou como para estagnar, né, o próprio pensamento, porque existem algumas vertentes, algumas interpretações que vão dizer que você não pode pensar de uma outra forma que o texto não está deixando tão claro. Então, os fundamentalismos pregam isso, né? Não pode haver uma interpretação do texto. O texto é sagrado, então ele tem que ser lido na íntegra. Então, eu acredito que realmente a religião, ela perpassa por essas questões e, dependendo de quem a utiliza ela, pode utilizar ela, sim, como uma força poderosa de mobilização. E o que eu acho mais interessante é porque nós vivemos num momento onde que o número dos 100 religiões cresce, tem ocupado espaços importantes dentro do censo. As religiões monoteístas ainda continuam sendo majoritárias, e dentro de um sistema onde que nós estamos perdendo a referência do próprio humano, mas o discurso continua aí, parece uma luta mesmo pela perpetuação, e o perigo que eu percebo nisso é que, diante dessa crise de sentido, diante dessa falta de esperança, ao invés dos discursos religiosos surgirem como um elemento pacificador, um elemento que dê abertura para o diálogo entre as religiões. Que é um dos potenciais da religião. Um dos potenciais, né? Que é o diálogo entre as religiões, para tentar resolver essa crise, já que ela é tão poderosa e poderia fazer um contradiscurso nesse sistema que não consegue dar respostas. Me parece que alguns grupos têm tomado a religião com outra finalidade. E aí eu vejo a importância das lideranças fazerem também esse contradiscurso. Não sem encontrar nos seus textos sagrados motivações, né? Expressões de violência. Eu sou um leitor de textos sagrados e me surpreende, né, essa sempre dupla possibilidade, né? Ora pacífica, ora também de incitação à violência, né? E esses grupos radicais, o que me parece, eles vão nesses textos, né, clamando por uma justiça divina, né? E se for preciso pegar a espada e formar um exército e atacar o outro, encontram uma justificação ali, né? A justificativa sagrada, né? E outros grupos de orientação pacífica, né, vão destacar os textos relacionados à misericórdia, né, enfim, à paz, enfim. No segundo bloco eu vou querer conversar muito com você sobre essa temática do fundamentalismo, né, de como é que a gente pode encontrar esses termos nas religiões e como que isso acaba alimentando também esse movimento terrorista. Eu estou aqui com a professora Patrícia Simone do Prado, ela é mestre em Ciências da Religião e está fazendo seu doutorado em Relações Internacionais na PUC Minas. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu converso com a professora Patrícia Simone do Prado para uma conversa sobre a associação entre terrorismo e religião. Patrícia, eu deixei aquela questão no bloco anterior sobre o tema do fundamentalismo. Né? Fundamentalismo que é algo bem distribuído em todas as religiões, né? Não há religião que não tenha um seu grupo fundamentalista. Qual que pode ser a associação entre fundamentalismo e terrorismo? Então, no mestrado eu fiz até uma pesquisa no programa de Ciências da Religião sobre justamente essa questão. Até que ponto nomear
o grupo, e aí no caso eu trabalhei com os xiitas, como fundamentalista, interferia na sua construção identitária. E o que eu ouvi dos próprios muçulmanos é: nós somos fundamentalistas, mas nós não queremos ser chamados de fundamentalistas, uma vez que o termo já se perdeu e hoje é associado como terrorista. E dentro dessas pesquisas o que eu percebo é o seguinte: ser fundamentalista não é o problema. O problema é o que você faz com esse fundamentalismo. Ler um texto sagrado acreditando, por exemplo, que o Gênesis é literal, não é uma fábula, ou que o Corão é uma mensagem diretamente de Deus, não é o problema isso. O problema é o que eu faço com essa crença que eu tenho. A pretensão de que isso seja uma crença universal e que me leve a ter um discurso de violência para com o outro é o problema. Então, o que percebe-se hoje é que há um uso indiscriminado desses textos sagrados, especificamente de alguns, de forma descontextualizada para seus fins próprios, para os seus fins políticos. E aí a importância dos especialistas do sagrado nesse momento, para fazer essa releitura e dizer o que é, o que não é e como ler. A chave hermenêutica precisa ser colocada nesses textos. Caso contrário, nós vamos utilizar ele como arma de guerra mesmo. Sim, fundamentalismo ou fundamentalista seria, então, afinal, o que e quem? O termo surge nos Estados Unidos entre os grupos cristãos. E ele surge num momento onde a teologia liberal colocava-se de frente mesmo com os cristãos que defendiam a ideia de que o texto não poderia ser interpretado, uma vez que o texto é sagrado. Então, um grupo de cristãos protestantes se reúnem e fazem documentos onde eles reafirmam seus pressupostos da fé. Então, naquele momento, ser fundamentalista era uma bandeira que era defendida e com orgulho. Mas a partir do momento que isso cai na mídia e começam a associar fundamentalistas como pessoas intransigentes, radicais, o termo se torna pejorativo. No Islã, especificamente, ele passa a ser aplicado a partir de 79, com a Revolução Iraniana, e aí entra novamente a mídia, que não sabia nomear o evento que estava acontecendo, porque você tinha clérigos na frente de um discurso que era para mobilizar socialmente para a retirada do Shah. Então, o termo mais próximo do que eles acharam foi fundamentalista. Então, nesse momento, já tira toda a associação histórica e já passa para outro. Não que seja um problema isso, mas o problema é a conotação que ele carrega. Sim. Nós estamos vendo grupos de pessoas, como você disse, que têm uma causa política a defender, optam pela via do terrorismo e se associam a um discurso religioso. Nós já falamos isso no primeiro bloco. Há um risco enorme de associar toda uma religião, né, a esse tipo de comportamento. Ou à religião propriamente, né? Não faltam aí ateus que dizem: bom, se a gente tirar a religião do mundo, né, nós vamos ter paz. Né? E obviamente se esquecem daquelas sociedades em que o regime tido então como ateu, ateísta, também produziu violência. Né? Mas falando sobre a generalização da religião, que riscos nós corremos por generalizar, né, e colocar no mesmo pacote todo um grupo religioso, todo um grupo cultural, por conta da associação, né, desses grupos terroristas? O perigo são as violências produzidas. E aí as violências elas vão desde a violência discursiva até uma violência vias de fato mesmo. E nós temos assistido isso não somente na Europa ou em outros países fora do Brasil, mas nós temos assistido no próprio Brasil, que carrega também a bandeira de ser um país que recebe muito bem a todos, que não tem problema com a intolerância, e nós estamos vendo que não é bem assim. Nós somos intolerantes, intransigentes e, mais do que isso, não temos a abertura para ouvir o outro. Nós somos fundamentalistas, de certa forma, nesse sentido, no máximo da palavra. E o que poderia nos unir no sentido de ir contra essas violências que são produzidas no mundo estão nos separando cada vez mais. E outro perigo também que eu vejo é da deslegitimação de ações que são próprias e que são legítimas, como a resistência. Você tem grupos terroristas, mas você tem grupos de resistência e que têm feito muito. Um dos grupos, que é o grupo que eu estou trabalhando hoje no doutorado, é o Hezbollah,
que é um grupo de resistência dentro do Líbano, nasceu no momento de guerra civil e que hoje tem feito um trabalho muito importante na questão do controle de suas fronteiras e também na própria condução de um conflito bélico dentro da Síria, quando muitas potências não querem se envolver, porque há um risco muito grande também de outros fatores virem a surgir. Mas então, o perigo de colocar uma religião como aquela que propaga o terror, especificamente, é esse fechamento para o outro, é a dificuldade para resolver os próprios conflitos, porque se eu começo a associar terrorista é tal grupo que segue tal religião, eu não vou conseguir resolver os conflitos. E se os conflitos eles podem ser resolvidos a partir do diálogo, porque é através do discurso que os conflitos também são produzidos. Então, é através do diálogo que os conflitos podem começar a ser resolvidos. Mas se eu não dou abertura para esse grupo, porque eu já passo do pressuposto que não há diálogo com ele, porque ele já carrega em si a questão do terror, então... Cresce na Europa, como até mesmo aqui no nosso país, né, a hostilização em relação aos muçulmanos. Sim. Para dar nomes, né, a estes hostilizados, né? E particularmente a mulher, né? Porque a gente às vezes pode passar por um muçulmano e homem, né, e ele não ser identificado, mas a mulher, né, pela sua vestimenta, pelo uso do véu, ela é facilmente identificada e mais fácil de ser hostilizada. Há relatos no Brasil e, obviamente, na Europa, os muçulmanos têm sido também hostilizados. Né? O que fazer com esse problema? Falando aqui para os nossos, né? Falando para os brasileiros. Né? O Islã, né, é essencialmente uma religião violenta, como alguns têm procurado insuflar, né, a sociedade? Eu acho que um dos caminhos para tentar resolver isso começa pela educação. E aí a importância do ensino religioso, que passa tanto pela escola pública como por algumas escolas particulares, dos centros de convivência, das próprias comunidades, começar a ver esse outro como o outro. Porque quando uma mulher muçulmana coloca o véu, ela está dizendo sobre a sua identidade religiosa, que é importante e que eu preciso respeitar. Porque o respeito, ele é uma via de mão dupla. Se eu quero ser respeitada dentro da minha tradição ou da minha não tradição, que eu também tenho a opção de não ter uma tradição religiosa, eu preciso respeitar essa mulher que cobre os seus cabelos, que cobre o seu corpo, como alguém que tem o seu direito. E o que nós percebemos no Brasil são discursos da ignorância, no sentido de ignorar mesmo, de não ter conhecimento, porque eles associam uma mulher de véu como uma mulher estrangeira, quando nós temos um grande número de brasileiras se convertendo ao Islã. Então, essas mulheres elas têm direito como brasileiras, como cidadã e como pessoa. E que muitas têm recorrido a esse direito para denunciar. Então, eu acredito no papel da educação e a importância dos educadores nessa abertura. E aí eles precisam de ter conhecimento. Não é uma religião que eu vá dizer assim, é uma religião simples de conhecer? Não, nenhuma religião é simples de conhecer. Nenhuma. Nenhuma religião é simples, né? Nenhuma religião é simples. Mas eu preciso de ter a predisposição de conhecer. E a melhor forma de conhecer é através do outro. Livro não vai dar conta de responder a todos os seus questionamentos. Mas sentar com esse seguidor e ouvir dele, por que é importante você cobrir os seus cabelos? Por que é importante você cobrir o seu rosto? Por que é importante você fazer uma oração 5 vezes ao dia? Vai gerar, além do conhecimento, um respeito, uma alteridade para com o outro. Então, no caso, o que você propõe, já propôs o diálogo, né, para o grande debate internacional, mas também local, uma aproximação desse outro, né, através da escola, através de outros tantos grupos em que os crentes das mais diferentes tradições poderão se manifestar. É algo assim que você propõe? E sem medo, e sem a questão da conversão. Porque o que eu percebo, se dizem que esses grupos pretendem se expandir universalmente, converter,
os outros grupos também têm o mesmo discurso. O discurso não é diferente. Então, nós precisamos saber o que nós queremos como seres humanos. Nós queremos a pacificação para este tempo ou nós vamos continuar utilizando da religião para fins próprios, para desejos do porvir, sem se importar com realmente o que importa nesse momento, que é o outro. Porque o que todas as religiões tentam pregar é o amor. É a paz entre todos, porque independente se é um budista ou se é um muçulmano ou se é um cristão, na sua essência, a sua essência é isso, é o outro, é o ser humano. Mas nessa decodificação da própria religião, nós vamos às vezes confundindo os nossos desejos e as nossas pressas para com o outro, para que o outro entenda a minha verdade, e nessa pressa eu acabo sendo violento. Entra o discurso violento, como nós falamos antes, né? Aí fica o discurso passivo para um lado e o discurso violento. E aí outro. Deus realmente fica fora disso, né? Se a base da maioria das religiões é esse Deus universal que ama e que quer uma redenção para todos, de formas distintas, é claro, da interpretação do que seria uma redenção. Resumindo assim os discursos religiosos na sua visão. Quando eu faço esse tipo de ação para com o outro, esse Deus ele vai se ausentando desses próprios discursos. E o discurso passa a ser não o do reino desse Deus, ou desse Deus ao qual eu estou dizendo, mas das minhas próprias demandas, das demandas do grupo, que aí vão se misturando com questões sociais, políticas. Entendo. Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Você é sempre muito bem-vinda. Obrigada. Volte sempre. Obrigada. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades acessando a nossa página, que está em www.pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.